Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui para meditarmos mais uma vez na palavra de Deus. Hoje estaremos meditando aqui no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13 em diante, que nos diz: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei. Então aqui a palavra de Deus está nos dizendo, irmão, que para nós chegarmos no céu, nós temos que entrar pela porta estreita e o caminho estreito. Porque muitos hoje em dia falam da porta estreita, mas quando passa a porta estreita, tem um caminho que se alarga, um caminho que não tem nada a ver, um caminho que tudo pode, um caminho que vive de acordo com esse mundo. E a palavra de Deus nos diz que aquele que ama o mundo, irmãos, não pode amar a Deus. Não tem como a gente amar ou servir a dois senhores. Ou servimos a Mamon ou servimos a Deus. Então aqui está bem claro nos dizendo a respeito desta palavra. Uma palavra que nos diz, acautelai-vos dos falsos profetas, que é o que nós estamos vendo muitas vezes nesses últimos dias. Igrejas que tudo pode, igrejas que nada é proibido, igrejas que vão escancarando as suas portas, irmão, para que tudo aconteça, querendo chamar as pessoas, mas quando estão ali dentro, a palavra de Deus mesmo não é pregada. Aí traz aqueles louvores que não tem nada a ver com a palavra de Deus, coloca um monte de luzeiro, que a gente não sabe se está dentro da igreja ou dentro de uma discoteca, e as pessoas vão dando cada dia pior. Enquanto que a palavra de Deus está nos dizendo: entrai pela porta estreita, e pelo caminho também estreito. Porque se não entrarmos pela porta estreita, pelo caminho estreito, irmão, não fazemos parte do reino de Deus. A gente vemos que lá em Gálatas, capítulo de número 5, nos diz a respeito ali dos frutos da carne e do fruto do Espírito. E ali nós aprendemos, irmãos, que a gente temos que buscar o fruto do Espírito. Porque se não buscarmos o fruto do Espírito, irmão, nós não vamos entrar na presença de Deus. Aqui nos diz assim, em Gálatas capítulo 5:16: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedeira, glotonarias,
Então, essas são os frutos da carne, irmãos. Então, quando entramos pela porta estreita e pelo caminho estreito, nós temos que nos policiar, como está escrito ali em 1 Coríntios, capítulo 11. Cada um examina a si mesmo. Não podemos ficarmos comparando a nossa vida com a vida de Paulo, com a vida de Pedro, com a vida de João, mas temos que comparar nossa vida com a palavra de Deus, como diz a palavra de Deus. Como que estamos vivendo? Porque aqui, isso que eu acabei de ler, é quem entra na porta larga e num caminho espaçoso. Mas quando entramos, irmãos, pela porta estreita, pelo caminho estreito, agora vem aqui no 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, isso aqui, irmãos, são os frutos do Espírito. E você vê que já começa pelo amor. Você vê que Jesus diz: eu deixo-vos 2 mandamentos. Amarás o seu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se nós cumprimos esses 2 mandamentos, cumprimos toda a palavra de Deus, irmãos. Porque se não cumprimos a palavra de Deus, irmãos, não tem como nós entrarmos no céu. Porque Hebreus, capítulo de número 13, nos diz que o nosso Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O nosso Deus é santo, irmãos. E diz-nos a palavra de Deus que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, como que eu posso adentrar na presença de Deus, querer chegar até a presença de Deus, mas vivendo como está vivendo o mundo hoje? Como aqui foi dito, invejando uns dos outros, maldizendo uns aos outros, odiando uns aos outros, não respeitando o seu próximo. Como que queremos chegar na presença de Deus, irmãos? E muitas das vezes tem esses falsos profetas que ainda dizem: não se importa com isso não, porque o nosso Deus, ele não está interessado no vosso coração. O nosso Deus, ele não se importa, porque não estamos aqui para sermos salvos pelas obras, mas sim pela fé. Mas também nos diz, irmãos, a palavra de Deus, que se nós tivermos fé e não tivermos obra, a nossa fé é morta, irmãos. Então temos que também praticarmos as nossas obras. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Pedro, irmão, como que vamos pregar a palavra com uma pessoa que está passando por dificuldade, uma pessoa que não tem o pão para comer, uma roupa para vestir? Vamos falar da palavra de Deus e deixarmos eles ali da mesma maneira e vamos embora. O que essa palavra vai fazer de diferença na vida dessa pessoa? Nada, irmãos. Nada. Então não importa somente a fé. Temos que também praticarmos as obras. E as obras que temos que praticarmos aqui, está dizendo, são obras boas. Porque diz que pelos frutos conhecereis. Pelos frutos vos conhecereis. E quantos que hoje em dia não têm dado um fruto digno de arrependimento, irmãos? Porque andam de acordo ao mundo, amando ao dinheiro, amando a esse mundo, amando a vaidade. Pessoas que estão dentro da casa do Senhor e ao mesmo tempo estão andando no mundo, praticando as coisas do mundo, tomando sua cerveja, seu vinho, desobedecendo a palavra do Senhor, e estão dizendo que estão caminhando para o céu. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, acautelai dos falsos profetas, que fica vos engambelando porque não estão preocupados com a sua alma, mas sim com o seu dinheiro. Você vê que as igrejas hoje, muitas estão lotadas, estão cheias, mas as pessoas estão de qualquer jeito, de qualquer maneira, irmão.
vão ali não para adorar a Deus, mas vai ali por uma amizade, vai ali porque gosta daquele louvor que canta ali, gosta daquelas bagunças que acontece ali, mas não estão prontos para servir a Deus. Porque servir a Deus é espinhoso, irmão. Servir a Deus, a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflição. Não é só bonança, não é só alegria, não é só paz, mas no mundo tereis aflições. Mas muitos nesses dias não querem passar por esses problemas. Muitos hoje em dia querem chegar na casa do Senhor, quer ali ser bem agradado, bem popular, quer ser pessoas que ali, né, são bem bajulados e esquece que temos que passar pelo vale da sombra e da morte. Mas o Senhor nos diz, irmãos, pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos conhecereis. Então não podemos, irmãos, ficarmos andando como o mundo anda. Não podemos vivermos como o mundo vive. Mas temos que nos acautelar. Temos que nos precaver. Lendo a palavra de Deus e aplicando isso em nossas vidas, irmão. Para ver quem é que somos, o que está mudando em nossas vidas. Porque quantos estão dentro da casa do Senhor por anos, irmãos, e continua a mesma coisa. Continua praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, irmão. E diz que está caminhando para o céu. Mas para caminhar para o céu, nós temos que buscar o fruto do Espírito, irmão. Temos que aprendermos a ser longânimo. Temos que aprendermos a sermos bondoso, amoroso, pacífico. Temos que aprender, irmãos, a meditarmos na palavra do Senhor e aceitarmos como ela é, não do jeito que queremos. Porque muitos hoje em dia buscam uma palavra a qual tudo vai bem na sua vida, onde tudo acontece da maneira que você quer. Mas aqui a palavra está dizendo, irmãos, que temos que entrar pela porta e o caminho estreito. A porta e o caminho estreito, irmão, nos limita a muitas coisas. A porta e o caminho estreito diz que nós não podemos assentar na roda dos escarnecedores. A porta do caminho estreito e o caminho estreito, irmão, nos diz que não devemos compartilhar com o mundo. O Senhor, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. E quantos de nós estamos vivendo desta maneira, irmão? Chegamos na casa do Senhor e não damos valor à palavra de Deus. Não sentimos alegria como o salmista nos diz, irmão. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ou quando diz lá no Salmo de número 26, queria eu fazer a minha habitação na casa do meu Deus. Não. Mas você vê que entra com pressa e sai mais apressado ainda, porque estão preocupados com as coisas deste mundo, com os afazeres dessa vida e não querem ouvir a palavra de Deus. Não querem aprender a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus começa a falar algo, a qual começa a machucar, começa ali a prejudicar o seu ego, já corre para outra, já vai pulando de uma igreja para outra, porque não tem compromisso com a palavra de Deus. Estão procurando um lugar a qual agrada a si próprio. Não estão preocupados em se santificar, em purificar a sua vida para que naquele grande dia possa dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas estão sempre dizendo, Senhor, espera mais um pouquinho, Senhor. Ainda tem alguma coisa ainda para o Senhor fazer na face dessa terra. Senhor, não vem agora não, Senhor. Mas não vem por quê? Porque não quer entrar de acordo com a palavra, irmãos. Porque quando nós vivemos a palavra, aí as coisas mudam, as coisas ficam diferentes. Paulo diz, vive não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quantos hoje em dia podem repetir esta palavra de Paulo, dizendo que não mais ele vive, mas Cristo que vive? Porque quantos a gente vê que ainda está dizendo eu faço, eu isso, eu aquilo,
eu aquilo outro. Enquanto que a palavra de Deus nos diz, irmãos, para que tudo o que vamos fazer, primeiramente indagarmos a Deus, para ver se é da vontade dele, para ver se ele está neste negócio, para ver se o negócio vai bem. Mas não, queremos entrar pela porta larga e o caminho largo, usando as roupas que o mundo usa, fazendo as coisas que o mundo faz e dizendo que está caminhando para Deus. E eu digo para vós, irmãos, se nós não nos voltarmos para a palavra de Deus, a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E são os escolhidos por isso, irmão, porque não quer entrar pela porta estreita e pelo caminho estreito. Porque não quer dar ouvido à palavra de Deus, mas estão dando ouvido aos falsos profetas. Não obedece os vossos senhores, não obedece às autoridades. Quer andar ao seu bel prazer fazendo da maneira que quer, irmãos. Enquanto a Bíblia está nos dizendo lá em Pedro, capítulo de número 2, os deveres do servo cristão, obedecei os vossos senhores, não somente os bons, mas também os maus. Mas quer viver da maneira que quer, andar do jeito que quer. Ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu sei para onde vou. Pois muito bem, irmãos, pois a palavra está dizendo que para onde você vai. Porque diz que a árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. E lá você arderá no fogo eterno, porque não deu ouvido à palavra de Deus, porque não quis submeter a palavra de Deus, porque não quis andar segundo os propósitos de nosso Deus, mas quer estar no meio do povo de Deus, como aquele povo que saiu ali do Egito, mas está no meio do povo de Deus para criar contenda, criar confusão. Você lembra quando ali o povo estava ali diante de Moisés, que aquele vulgo, aquele povo que não era israelita, que vieram junto, aí começavam a incitar o povo israelita e dizer, fala para ele, cadê a carne? Cadê? Nós vamos ficar comendo aqui essas coisas aqui que não tem gosto nenhum. Lá no Egito comia hortelã, comia coentro, comia cebola e agora fica só esse maná, maná. Então você vê que esse vulgo, irmão, essas pessoas que estão no nosso meio, mas que não são do nosso meio porque entram pela porta estreita, pela porta larga e pelo caminho largo. Mas aqueles que querem se achegar a Deus, irmãos, têm que entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Tem que ler e viver a palavra de Deus. Tem que examinar, como nos diz lá em 1 Coríntios, e começar a nos consertar, irmão, para que possamos verdadeiramente termos a certeza de que vamos entrar nos céus, porque estamos obedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus em Romanos nos diz quem é que é filho de Deus. Todos são filhos de Deus? Não. Para ser filho de Deus, tem que obedecer a palavra de Deus, irmão. Se eu não obedeço a palavra de Deus, se eu fico pulando de um lado para o outro, não obedeço o pastor, não obedeço o pai, não obedeço mãe, não obedeço as autoridades, irmãos, estou perdendo tempo dentro de uma igreja, irmãos. Porque no dia que o Senhor vier, muitos vão ficar para trás, muitos vão ficar se lamentando e perguntando por que, Senhor? Por que, Senhor? Lembra das 10 virgens, irmãos? 5 estavam preparadas, com suas lamparinas cheias de azeite e azeite de reserva. Mas 5 estavam na casa do Senhor achando que tudo estava bem, aquela lamparina acesa ali, né, que não ia precisar, que aquele azeite ia se multiplicar na lamparina e desprecavido. Mas quando ouviu o grito dizendo, aí vem o noivo, a lâmpada estava se apagando. E aí começou a entrar em desespero. Tentou pegar o azeite das Prudente, a Prudente falou, não, que é isso? Vamos dar azeite para você para que acabe também o nosso? Não, senhora. Vai e compra. E quando foram para comprar, que voltou, irmãos, a porta havia se fechado. Bateram,
mas a porta não se abriu. Por quê? Porque não se precaveram, porque não ouviram a palavra de Deus, porque não viveram a palavra de Deus, porque aquele que vive a palavra de Deus, meu irmão, ele tem a sua reserva. Ele não vive somente daquilo a qual necessita, mas ele tem algo sempre guardado para a hora da dificuldade, para a hora dos problemas. Então, por isso que temos que meditar na palavra de Deus, irmãos, e nos examinarmos cada dia, olhando como que estamos vivendo, como que estamos tratando o nosso próximo, para ver se há mudança, se há transformação, irmão. A Bíblia diz: irai, mas não pecai. Mas quando você não tem mudança, irmão, você se ira, você peca e mesmo assim não sente nada porque você não está vivendo a palavra de Deus. Mas quando você vive a palavra de Deus é diferente, irmãos. Quando acontece algo em sua vida que você machuca alguém, você fica ali naquela perturbação para que vá pedir perdão, para que se conserte, porque você sabe que se o Senhor voltar naquele momento, você vai ficar. Conhecereis pelos frutos. E a vara que não der os seus frutos será cortada e lançada no fogo, porque para nada serve. Para nada serve. Então vamos meditar nessa palavra nesse dia, irmão. Vamos prestar bem atenção, irmãos. Se nós temos entrado por esta porta estreita, por esse caminho estreito, ou se estamos entrando num caminho largo. Se nós estamos dando ouvido ao bom pastor, ou estamos dando ouvido ao mercenário, aos falsos profetas, irmãos, que têm se levantado desde o princípio, lá em Coríntio, quando chegou na cidade de Corinto, dizendo que Paulo era um charlatão, para eles não dar ouvido para Paulo, que Paulo era um falso profeta. E assim como no dia de Paulo, muitos hoje estão desta maneira, irmão, chegando em sua porta e dizendo: ó, sai dessa igreja, olha quanto tempo você está aí, você não é ninguém, você não é nada, vem para mim que eu vou te consagrar, você vai ser um pastor, você vai ser uma pastora. Estão preocupados com o seu dinheiro, irmão. Estão preocupados, irmãos, é de se faturar com sua lã, com seu leite, mas não estão preocupados com a sua alma. Não pensa que alguém que te bajula te ama. Mas quem te ama é aquele que te fala a verdade, irmão. É aquele que te ajuda a se chegar mais perto de Deus. Não pensa que essas pessoas que estão dizendo: não, meu amigo, você está certo. Não, continua desse jeito, não se preocupa não. Deus te ama de qualquer jeito. Não, meu querido, essas pessoas não te amam. Quem te ama é quem te dá um bom conselho. É aquele que diz para você: não saia do caminho. Não entra por caminhos errados, mas vive a palavra de Deus. Anda segundo a palavra de Deus. Aprenda a perdoar, aprenda a amar, aprenda a confiar em Deus e você vai ver que tudo vai bem. Porque largo é o caminho. Largo é o caminho. E muitos têm entrado por eles, irmão. Muitos têm vivido esse caminho largo. E é por isso que naquele grande dia, muitos vão ficar. Porque não tem compromisso com Deus nem com sua palavra. Vive de qualquer jeito, de qualquer maneira. Anda de qualquer jeito. Trata as pessoas de qualquer jeito. Ainda continua ainda com arrogância, com inveja, com ódio em seus corações. E participando da ceia do Senhor. Tomando a ceia do Senhor indignamente, como nos diz a palavra. E isso não é porque não conhece, não, irmão. Outrora, nós não tínhamos a palavra no nosso idioma. Outrora, não tínhamos como nós sabermos o que estava escrito se a gente não soubesse ler ou alguém lesse para nós. Mas hoje em dia nós temos a Bíblia falada, nós temos a Bíblia explicada, nós temos a Bíblia de tudo quanto é jeito, meu irmão, para que você possa compreender, entender e entrar pelo caminho
e viverem nesse caminho. Porque o caminho que leva a Deus é estreito. Mas o caminho, irmãos, que muitos têm entrado, é caminho largo. Caminho que muitos vêm de qualquer jeito, irmão. Cheio de bagagem, continua com suas bagagens. Com seus vícios malignos, vivendo tortuosamente. E muitas das vezes se coloca na porta, não entrando e atrapalhando a vida de quem quer entrar. Com seus maus testemunhos, com a sua mal qualidade de vida, com seu mau testemunho, não dando um testemunho de um verdadeiro cristão. Mas a Bíblia está nos dizendo, irmãos, que se nós pecarmos, nós temos o advogado, Jesus Cristo. Porque só há um caminho entre Deus e o homem. E esse caminho se chama Jesus Cristo, homem. Está lá em 1 Timóteo. Não tem outro caminho. Em João capítulo 14, ele também nos diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não existe outro caminho, meu irmão, a não ser o caminho que é Cristo. Se existe outra pessoa te dizendo que existe outro caminho, então essa pessoa é um falso profeta. Porque a minha, a sua Bíblia está dizendo que só tem um caminho que nos leva a Deus. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Nenhum outro pode nos levar a Deus. Nenhum outro pode nos salvar. Porque o único que morreu e pagou o preço, irmão, na cruz do Calvário, por mim e por você, se chama Jesus Cristo. Então confia nele. Entrega a tua vida a ele. E você verá o que Deus pode fazer por você. Que Deus os abençoe. Se você gostou da palavra, dê um joinha aí e que Deus te dê um dia maravilhoso em nome de Jesus.